Seja muito bem-vindo. Imagine que você está no meio de uma longa caminhada. No início, o sol brilhava, o vento era leve e cada passo parecia cheio de energia e propósito. Mas, com o passar das horas, o calor aumenta, a água começa a faltar, os pés doem e cada metro percorrido se torna mais pesado. Você olha para frente e percebe que ainda há muito caminho pela frente. E por um instante, a pergunta silenciosa surge: será que vale a pena continuar? É exatamente assim que muitos de nós nos sentimos em relação aos nossos projetos, sonhos e até a vida. Começamos cheios de entusiasmo, fazemos planos detalhados, imaginamos o resultado final, mas, em algum ponto, a chama começa a diminuir. O que antes nos animava já não desperta o mesmo brilho nos olhos. E então, sem perceber, passamos mais tempo tentando nos convencer a agir do que realmente agindo. Talvez você esteja nesse ponto agora. Você começou algo importante, um negócio, um curso, um relacionamento, um plano de mudança de vida, mas, de repente, aquela força inicial parece ter evaporado. É como se a estrada tivesse ficado mais íngreme e você já não tivesse mais fôlego para continuar subindo. E a tentação de parar, adiar ou desistir começa a parecer mais razoável a cada dia que passa. Jim Rohn dizia que a motivação é o que te faz começar, mas o hábito é o que te mantém no caminho. E essa é uma verdade incômoda. Motivação por si só é instável. Ela oscila. Ela depende de fatores externos, do nosso estado emocional, até mesmo do clima ou do humor do dia. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de começar e parar, tentar e desistir, sonhar e abandonar. Mas e se eu te disser que a motivação que você tanto procura não é algo que você precisa encontrar? E se eu te mostrar que, na verdade, ela pode ser construída mesmo quando parece inexistente? Porque, no fundo, o problema não é a ausência de motivação. O problema é que aprendemos a depender dela como se fosse combustível único, quando, na verdade, o verdadeiro motor que sustenta uma vida de resultados é algo muito mais profundo: inteligência emocional e resiliência. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida, aqueles em que acordar e seguir em frente parecia uma tarefa impossível. O que fez você se levantar? Talvez tenha sido o senso de responsabilidade, talvez tenha sido o compromisso com alguém que você ama, talvez tenha sido a simples decisão de não deixar que aquele dia fosse o fim da história. Isso não é motivação no sentido tradicional, isso é força interior, é a capacidade de agir apesar do que se sente, é resiliência. E a boa notícia é que isso pode ser aprendido, treinado, fortalecido. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse versículo não promete que o caminho será fácil. Ele não diz faça o bem quando estiver animado, ou continue apenas se sentir vontade. Ele nos lembra que perseverar é uma escolha que transcende as emoções do momento. Hoje, o que quero te mostrar é que a motivação é apenas a porta de entrada, mas a jornada inteira é sustentada pela inteligência emocional, que te ajuda a lidar com frustrações, mudanças e pressões, e pela resiliência, que te mantém de pé, mesmo quando os ventos sopram contra. E se você aprender a cultivar esses dois pilares, não importa quantas vezes a chama da motivação se apague, você sempre encontrará uma forma de reacender o fogo. E talvez, no fim deste vídeo, você perceba que não é a motivação que precisa voltar para que você continue. É você que precisa continuar para que a motivação volte. Jim Rohn costumava dizer algo simples, mas profundamente verdadeiro. Não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. Essa frase, à primeira vista, pode parecer um conselho motivacional comum, mas quando entendida profundamente, revela a chave para superar o maior obstáculo que encontramos quando a motivação acaba: a dependência de circunstâncias favoráveis para agir. A verdade é que, se esperarmos pelo momento perfeito, pela energia ideal ou pelo entusiasmo repentino, passaremos grande parte da vida esperando e não vivendo. O que acontece quando a motivação desaparece é que somos forçados a confrontar o que realmente sustenta as nossas ações. Enquanto ela está presente, nos sentimos invencíveis. Mas, quando se vai, ficamos expostos,
vulneráveis, quase como se a alma tivesse perdido o combustível. É nesse momento que muitos desistem. Porém, é também nesse momento que os verdadeiramente comprometidos aprendem a acessar uma fonte diferente de força, e essa fonte não é externa, é interna. Inteligência emocional, nesse contexto, significa reconhecer e compreender os próprios sentimentos e, acima de tudo, aprender a não ser governado por eles. Significa perceber que você pode se sentir desanimado, cansado ou sem inspiração, mas ainda assim continuar avançando. É entender que emoções são passageiras e que não precisam definir a sua atitude. Resiliência, por sua vez, é a capacidade de se recuperar rapidamente após um revés. É como aquela árvore que, mesmo dobrando com o vento, permanece enraizada. E juntas, essas duas qualidades formam um escudo poderoso contra o abandono prematuro de tudo o que importa. Muitas pessoas acham que para agir precisam estar sentindo vontade, mas esse é um dos maiores equívocos que existe no desenvolvimento pessoal. Na vida real é o contrário. Primeiro você age, e então o sentimento de querer agir se fortalece. Assim como o calor surge depois que a madeira começa a queimar, o entusiasmo muitas vezes vem depois da decisão de começar, não antes. É por isso que pessoas disciplinadas parecem ter sempre motivação. Não porque elas sentem isso o tempo todo, mas porque aprenderam a agir mesmo quando não sentem. Há um trecho em Provérbios 24:10 que diz: "Se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena." Essa frase é um lembrete direto e, de certo modo, desconfortável. Ela nos chama a refletir sobre como reagimos quando as circunstâncias não estão a nosso favor. Você continua mesmo assim ou se deixa levar pelo peso do momento? Esse é o teste que separa quem fala sobre mudar de quem realmente muda. Quando olhamos para histórias de pessoas que realizaram feitos notáveis, percebemos um padrão. Elas não foram movidas apenas por uma inspiração repentina, mas por uma determinação contínua. Jim Rohn ensinava que a vida é como as estações. Você não pode mudar o inverno, mas pode mudar a si mesmo para enfrentá-lo. A motivação é como um dia ensolarado na primavera, agradável, encorajador, mas não é ela que garante a colheita no outono. O que garante a colheita é o plantio consistente, mesmo nos dias de frio e chuva. E aqui está algo importante. É possível treinar o seu cérebro para continuar mesmo sem motivação. Isso não significa ignorar as emoções, mas aprender a usá-las como informação, não como guia. Quando você está desanimado, isso pode ser um sinal de que precisa ajustar o ritmo, buscar apoio ou mudar a estratégia. Mas não é um sinal para desistir. A inteligência emocional entra justamente para fazer essa leitura e evitar que um momento de baixa se torne uma decisão definitiva. Talvez agora mesmo você esteja em um desses períodos em que acordar e continuar parece um peso. Você olha para seus objetivos e se pergunta por que começou. E essa dúvida é perigosa, porque abre a porta para desistir. Mas quero que você entenda algo. A motivação é um visitante, não um residente. Ela vem e vai. E o seu papel não é implorar para que ela volte, mas criar um ambiente interno onde, mesmo quando ela não está, o trabalho continua. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos como a inteligência emocional e a resiliência se tornam suas maiores aliadas quando a motivação some. Vou compartilhar histórias, princípios e passos práticos que podem transformar a maneira como você lida com esses momentos. E se você aplicar o que vamos conversar aqui, vai perceber que não precisa esperar sentir-se pronto para agir. Você pode agir agora, e o sentimento de força virá depois. No fim, essa é a grande lição. Quando a motivação acaba, não é o fim. É apenas a oportunidade de provar para si mesmo que você é movido por algo muito mais sólido e confiável do que um impulso passageiro. É nesse terreno que os grandes construtores de vidas extraordinárias plantam as suas sementes. Quando penso sobre o que sustenta alguém quando a motivação desaparece, me vem à mente a imagem de um corredor em uma maratona. Nos primeiros quilômetros, a energia é abundante, o público está animado, as pernas respondem bem. Mas, em algum ponto, chega a chamada parede. Aquela sensação súbita de que o corpo não vai mais. É ali que muitos param. Só que os corredores experientes sabem que essa barreira não é o fim,
É apenas um sinal de que o corpo está se ajustando e que a mente precisa assumir o controle. Eles continuam correndo, mesmo quando cada passo parece mais um ato de coragem do que de prazer. E depois de alguns minutos, o corpo volta a responder. A linha de chegada se aproxima, e o sentimento de vitória se torna ainda mais intenso porque não veio fácil. Essa metáfora serve para tudo na vida. No início de qualquer projeto, o entusiasmo funciona como um vento a favor. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele diminui. E é nesse momento que muitos interpretam o cansaço como um sinal para desistir, quando, na verdade, é um convite para acessar outro tipo de força. Jim Rohn dizia que, quando as coisas ficam difíceis, não é o mundo que deve mudar, é você que precisa crescer. E isso exige exatamente duas coisas: inteligência emocional para compreender o que está sentindo e não se deixar dominar por isso, e resiliência para continuar, mesmo sem garantias imediatas. Veja, a inteligência emocional funciona como um painel de controle interno. Imagine que você está pilotando um avião e, de repente, uma luz de alerta acende. Você não pula do avião só porque um alerta surgiu. Você interpreta a informação, entende o que ela significa e decide o próximo passo com calma. Da mesma forma, quando a motivação vai embora e surgem emoções como frustração, apatia ou insegurança, é a sua inteligência emocional que precisa ler esses sinais e dizer: isso não é o fim, é apenas um ajuste de rota. E a resiliência, ela é como as raízes de uma árvore. Uma tempestade pode arrancar folhas, pode quebrar alguns galhos, mas, se as raízes forem profundas, a árvore permanece em pé. Pessoas resilientes entendem que dificuldades fazem parte do percurso. Elas não ficam presas à ideia de que tudo precisa estar perfeito para continuar. Elas aceitam que o caminho pode ser irregular, mas mantêm o compromisso de chegar até o fim. A história de Thomas Edison ilustra isso de forma incrível. Antes de inventar a lâmpada elétrica funcional, ele testou mais de 1000 combinações que falharam. Quando um repórter perguntou como ele se sentia por ter falhado tantas vezes, Edison respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa é a essência da resiliência. Não interpretar tentativas frustradas como derrotas, mas como degraus no caminho até o sucesso. Outro exemplo vem da Bíblia, na vida do apóstolo Paulo. Ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios e até apedrejamentos, mas continuou pregando. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo entendia que a jornada não dependia de como ele se sentia em um dia específico. Ele sabia que havia um propósito maior guiando seus passos, e isso lhe dava força para continuar. Agora, imagine que a sua vida é como cultivar um jardim. Nos primeiros dias, você está empolgado em plantar as sementes, regar, cuidar, ver os primeiros brotos. Mas depois, os dias se repetem. Às vezes chove demais, às vezes não chove nada. Algumas plantas demoram mais para crescer, outras parecem não crescer de jeito nenhum. Nesse ponto, é fácil se perguntar se vale a pena continuar cuidando. Mas quem entende de cultivo sabe que o crescimento não é visível todos os dias. Muitas vezes, ele acontece debaixo da terra, longe dos olhos. E só quem persevera é que colhe os frutos mais doces. Essa é a mesma lógica para qualquer objetivo de longo prazo. Você começa empolgado, mas haverá fases em que nada parece estar mudando, e é aí que a inteligência emocional entra para lembrar que progresso nem sempre é visível, e que o valor do seu esforço não desaparece só porque o resultado ainda não chegou. E é a resiliência que garante que você continue regando, mesmo sem ver a planta crescer naquele momento. Jim Rohn também falava sobre a diferença entre disciplina e arrependimento. Ele dizia que disciplina pesa gramas, enquanto arrependimento pesa toneladas. Isso significa que é mais fácil enfrentar a dificuldade de seguir em frente sem motivação hoje do que carregar o peso de ter desistido amanhã. Quando você entende isso, percebe que continuar não é apenas uma questão de esforço, é uma questão de futuro. Pense também em um navio no meio do oceano. Ele parte de um porto com destino definido. No início, o motor está funcionando perfeitamente, o vento está favorável.
Mas em algum momento, as condições mudam, as ondas aumentam, o vento vira contra. É nesse momento que o capitão precisa ajustar as velas, mudar a velocidade, corrigir o rumo. Ele não decide voltar para o porto inicial só porque as coisas ficaram difíceis. Ele entende que tempestades fazem parte da viagem, e assim como esse capitão, quando a motivação acaba, você não precisa mudar o destino. Você só precisa ajustar a rota. Quando olhamos para tudo isso, percebemos que a ausência de motivação não é um sinal para parar. É um teste. É a vida perguntando: você realmente quer isso ou estava apenas empolgado com a ideia? É nesse ponto que se prova quem está comprometido. Porque se for apenas empolgação, ela desaparece. Mas se for compromisso, ele permanece. Não importa o clima, não importa a estação. E aqui vai um ponto fundamental. Quando você aprende a agir sem depender da motivação, você se torna imparável. Porque não está mais preso a algo volátil. Você está ancorado em decisão, disciplina e propósito. E quando a motivação voltar, porque ela sempre volta em algum momento, ela vai te encontrar em movimento, mais forte e mais preparado do que antes. Há um momento na vida de todo ser humano em que continuar parece impossível. E para alguns, esse momento dura dias, meses ou até anos. É quando as circunstâncias se acumulam, a pressão aumenta e a mente começa a sussurrar. Talvez você não seja capaz. Talvez não valha a pena. É nesse instante que acontece o confronto mais importante. Não entre você e o mundo, mas entre você e você mesmo. Eu quero que você imagine uma cena. Você está em uma montanha, exausto. O frio corta, o vento uiva, e a cada passo, o peso nas suas costas parece dobrar. Olhando para cima, a distância até o topo parece inalcançável. A tentação de sentar e parar é quase irresistível. Mas de repente, você se lembra de algo. Não foi para chegar até aqui que você começou. Você não deu os primeiros passos para ficar no meio do caminho. Você não começou para desistir, você começou para terminar. E mais do que isso, você percebe que, se parar agora, vai carregar para sempre a dúvida sobre como teria sido chegar até o fim. Esse pensamento é o que faz você se levantar, apertar as alças da mochila e dar mais um passo. E mais um. E mais um. O clímax da jornada contra a falta de motivação é esse ponto de virada. É quando a desistência parece lógica, mas você escolhe o contrário. É quando a emoção grita, pare, e a decisão sussurra, continue. É aqui que a inteligência emocional brilha de forma mais intensa, porque é ela que impede que um estado temporário de desânimo se transforme em uma escolha permanente de abandono. É também onde a resiliência deixa de ser teoria e se torna prática, porque cada passo dado sem motivação é um ato de resistência. Jim Rohn dizia que não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. Essa frase ganha uma força diferente quando entendemos que, na vida, o vento raramente sopra na direção exata que queremos. Em algum momento, ele será o contrário. E quando isso acontecer, você terá duas opções: deixar o barco à deriva ou assumir o leme e continuar navegando, mesmo que devagar. Esse momento é a virada, porque é nele que você deixa de ser alguém que apenas reage às circunstâncias e se torna alguém que as atravessa. Na Bíblia, vemos esse ponto de virada repetidamente. Um dos exemplos mais marcantes é o de Davi, antes de se tornar rei. Ele foi ungido por Samuel ainda jovem, recebeu a promessa de um futuro grandioso, mas antes de chegar lá, viveu anos fugindo de Saul, enfrentando batalhas e provações. Em vários momentos, ele poderia ter desistido, pensando que a promessa não se cumpriria, mas Davi escolheu perseverar, e essa perseverança o levou ao lugar que Deus havia preparado para ele. Isso mostra que, mesmo quando tudo à sua volta diz que não vai dar certo, a decisão de continuar pode mudar completamente a história. O clímax também é o momento em que você começa a entender que a falta de motivação não é um inimigo, mas um professor. Ela ensina que você é mais forte do que pensa, que pode agir sem sentir vontade, que pode avançar mesmo cansado. É como descobrir que o músculo da sua mente pode crescer da mesma forma que o músculo do seu corpo, através do esforço repetido e consciente, especialmente quando é difícil.
Há uma cena que sempre me vem à mente quando penso nesse ponto da jornada. Um ferreiro trabalhando o aço. O metal é aquecido até ficar em brasa, depois colocado na bigorna e golpeado repetidamente. A cada golpe, o metal se molda, ganha forma, se fortalece. O calor e o impacto não são castigos, são processos de aperfeiçoamento. Da mesma forma, cada vez que você age sem motivação, é como se estivesse no fogo e na bigorna, sendo moldado para suportar mais, para ser mais, para se tornar mais preparado para o que está por vir. O ponto de virada não acontece de repente. Ele começa como um pensamento, cresce em uma decisão e se manifesta em ação. É quando você percebe que não precisa esperar estar inspirado para continuar. É quando entende que seguir em frente é uma escolha que está sempre disponível, independentemente das circunstâncias. E é aqui que algo poderoso acontece. Quando você continua mesmo sem motivação, algo muda dentro de você. O peso nas costas pode até ser o mesmo, a subida pode continuar íngreme, mas a sua percepção muda. Você começa a ver cada passo não como um fardo, mas como uma vitória. E essa mudança de perspectiva cria uma força que nenhuma circunstância externa pode destruir. Esse é o momento em que a história muda. E se você estiver disposto a atravessar esse vale, vai descobrir que a motivação, cedo ou tarde, retorna. Mas quando ela voltar, vai encontrar alguém mais forte, mais focado e mais determinado do que quando começou. E é isso que transforma não apenas o resultado final, mas quem você é no processo. Agora que entendemos como a falta de motivação não precisa ser o fim, mas sim um ponto de virada, é hora de traduzir isso em etapas práticas que você pode aplicar imediatamente. Porque conhecimento sem ação é como ter um mapa e nunca sair do lugar. E aqui, quero te mostrar um caminho claro, simples e direto para que, mesmo nos dias mais desafiadores, você continue avançando. A primeira etapa é estabelecer rituais, não depender de emoções. Rituais sustentam, emoções oscilam. Escolha o que permanece. As pessoas que conseguem resultados consistentes não esperam sentir-se motivadas para agir. Elas criam um conjunto de hábitos e rotinas que funcionam como gatilhos automáticos. Pense em algo tão simples como escovar os dentes. Você não precisa pensar 2 vezes para fazer isso, nem precisa de motivação especial. Você simplesmente faz. O mesmo pode acontecer com o seu trabalho, estudo ou qualquer objetivo pessoal. Se você definir horários fixos, sequência de ações e gatilhos claros, a disciplina começa a operar no piloto automático, reduzindo o peso da decisão diária. A segunda etapa é usar a técnica do mínimo viável. Em dias de baixa energia, a tendência é adiar tudo, esperando um momento de disposição plena que raramente chega. Mas, se você decidir fazer pelo menos a menor ação possível em direção ao seu objetivo, algo muda. Por exemplo, se o plano era treinar por 1 hora, faça 10 minutos. Se era escrever 10 páginas, escreva apenas 1 parágrafo. O importante é manter o vínculo com a ação, porque é esse movimento mínimo que impede a paralisia e mantém o hábito vivo. Muitas vezes, ao começar com pouco, a energia aumenta e você acaba fazendo mais do que imaginava. A terceira etapa é criar sistemas de apoio. Ninguém é completamente autossuficiente. Ter pessoas com quem compartilhar seu progresso, suas dificuldades e suas vitórias mantém a chama acesa. Pode ser um amigo, um mentor, um grupo de estudos, um parceiro de treino. Essa rede não apenas motiva, mas também traz um senso de responsabilidade. Quando você sabe que alguém está acompanhando o seu progresso, é menos provável que abandone o que começou. A quarta etapa é treinar a sua inteligência emocional diariamente. Isso significa aprender a observar e nomear suas emoções sem se deixar dominar por elas. Quando você acorda desanimado, em vez de aceitar o desânimo como sentença, pergunte: o que exatamente estou sentindo? Qual é a causa provável? Muitas vezes, o cansaço é físico, não emocional. Ou, o desânimo vem de algo específico que pode ser resolvido. Ao identificar a raiz, você deixa de lutar contra uma sombra e começa a lidar com um alvo real. A quinta etapa é fortalecer a resiliência com microdesafios. Se a sua vida está confortável demais, qualquer imprevisto pode parecer um obstáculo gigante. Mas,
Se você se expõe intencionalmente a pequenas situações desconfortáveis, como acordar mais cedo, terminar uma tarefa difícil antes do prazo, aprender algo novo fora da sua área, o seu limite de tolerância ao desconforto aumenta. Assim, quando uma grande dificuldade surgir, você já estará treinado para suportar a pressão e agir. A sexta etapa é manter o foco no porquê maior. Nos dias em que a motivação desaparece, o que te mantém no caminho é lembrar a razão pela qual você começou. E não estou falando de um motivo superficial, mas de algo profundo, que mexe com a sua identidade e o seu propósito. Pode ser o desejo de dar uma vida melhor para a sua família, de honrar um chamado, de provar para si mesmo que é capaz. Escreva esse porquê em um lugar visível. Releia todos os dias. Ele é a âncora que mantém seu barco firme, mesmo quando as ondas estão altas. A sétima etapa é praticar gratidão ativa. Parece simples, mas agradecer de forma intencional muda o seu estado emocional. Quando você para por alguns minutos e reconhece o que já conquistou, as pessoas que te apoiam, as oportunidades que teve, a sua mente sai do modo escassez e entra no modo abundância. E esse estado mental torna a jornada mais leve, mesmo quando a motivação não está presente. A oitava etapa é separar resultados de identidade. Muitas pessoas desistem porque confundem um momento de baixa performance com quem elas são. Se tiveram um dia improdutivo, se sentem fracassadas. Mas isso não é verdade. Um dia ruim não define você. É apenas um dia. Aprenda a se ver como alguém que está em processo, não como alguém que é definido por um resultado isolado. Essa mentalidade evita que pequenos deslizes se transformem em grandes abandonos. A nona etapa é aprender a recomeçar rápido. Recomeçar rápido é recomeçar forte. É mostrar que uma queda não decide seu destino. Todos nós, em algum momento, vamos falhar na consistência. A diferença entre quem chega ao objetivo e quem fica pelo caminho está na velocidade com que se levanta. Se você perder um dia, recomece no dia seguinte. Se perder uma semana, volte na semana seguinte. Não espere pela próxima segunda, pelo próximo mês ou pelo próximo ano. Quanto mais rápido você retoma, menos impacto a pausa terá no resultado final. E a 10ª etapa é celebrar pequenas vitórias. Reconhecer cada avanço, por menor que pareça, mantém o sentimento de progresso. E progresso é um dos maiores combustíveis para continuar. Quando você marca o que já fez, percebe que está mais perto do objetivo do que imagina. Essa percepção cria um ciclo positivo que se retroalimenta. Quanto mais você reconhece, mais você quer continuar. Essas etapas não são ideias teóricas, são práticas testadas por pessoas que alcançaram resultados, mesmo quando a motivação desapareceu. E se você as aplicar, vai perceber que a ausência de motivação deixa de ser um muro intransponível e se torna apenas uma parte do caminho. Você vai aprender a continuar andando, mesmo que seja devagar, sabendo que cada movimento conta. Quando juntar tudo isso, a sua vida muda de forma silenciosa, mas profunda. Você não vai acordar todos os dias com explosões de entusiasmo, mas vai acordar com a certeza de que, independentemente de como se sente, sabe exatamente o que precisa fazer e tem a força para fazer. E isso é muito mais valioso do que depender de um estado emocional passageiro. Chegamos ao final desta jornada juntos, e talvez agora você esteja olhando para a sua vida com novos olhos. Talvez perceba que, mais do que buscar constantemente motivação, o que você realmente precisa é de estrutura, clareza e força interior para seguir mesmo nos dias mais cinzentos. Porque é fácil agir quando tudo parece favorável. Difícil é permanecer firme quando não há aplausos, quando o caminho se arrasta, quando a vontade de parar grita mais alto, e é justamente aí que se constrói uma vida sólida, estável e de resultados duradouros. Você não precisa esperar sentir para agir. Precisa agir para sentir. Precisa decidir que, mesmo sem a empolgação inicial, vai continuar regando as sementes que plantou. Precisa confiar que, mesmo que hoje não veja nada brotando, a vida está trabalhando a seu favor nos bastidores. A inteligência emocional te ajuda a interpretar o momento e não se perder nele. A resiliência te lembra que uma fase difícil não é a história inteira. Juntas, elas formam a base que sustenta qualquer grande conquista. Agora,
É a hora de um compromisso real. Não comigo, não com quem está ao seu lado, mas com você mesmo. Olhe para o que está diante de você e responda, no fundo da sua alma. Você está disposto a continuar mesmo quando a motivação desaparecer? Está pronto para se levantar nos dias de peso, para avançar nos dias de dúvida, para manter o ritmo quando tudo parece querer te parar? Se a resposta for sim, então esse é o momento de selar essa decisão. Respire fundo e repita mentalmente, com a força de quem está assumindo um pacto. A minha vida não será guiada por emoções passageiras, mas por decisões firmes. Eu escolho continuar mesmo sem vontade. Eu escolho manter o rumo, mesmo sem vento favorável. Eu escolho agir, porque sei que cada passo que dou, por menor que pareça, me aproxima do destino que Deus colocou diante de mim. Você pode ter começado esse vídeo esperando recuperar a motivação. Mas eu espero que esteja terminando com algo muito maior. A convicção de que não precisa dela para continuar. Motivação é bem-vinda, mas não é o pilar da sua vida. O pilar é a sua decisão de permanecer fiel ao caminho que escolheu. Se hoje você está passando por um momento de desânimo, quero que guarde essa imagem. Um agricultor no inverno, cuidando do solo, protegendo as sementes, mesmo sem ver nada florescendo. Ele sabe que a primavera vai chegar. Ele sabe que a colheita virá. Mas ela só virá porque ele não abandonou o campo quando parecia que nada estava acontecendo. Seja como esse agricultor. Cuide do que você começou. Mantenha o ritmo. E confie que, no tempo certo, o fruto virá. Agora, peço que você transforme essa reflexão em ação. Tome um papel, escreva o objetivo que quase abandonou e, abaixo dele, escreva 3 pequenas ações que você pode fazer ainda hoje para avançar. Não amanhã, não semana que vem, hoje. E faça. Não importa se é pouco. O pouco feito hoje é muito mais poderoso do que o muito prometido para depois. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe também o seu like, porque isso ajuda demais esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que pode estar passando por um momento de desânimo e precisa dessa força hoje. Quero muito saber a sua opinião. Escreva nos comentários como esse tema falou com você e qual desafio você mais sente dificuldade de enfrentar no dia a dia. Sua participação é essencial para que a gente continue trazendo mensagens que realmente façam diferença. E tem mais. Se este vídeo alcançar 15 likes, eu vou disponibilizar nos comentários um resumo especial para você guardar e consultar sempre que precisar de um reforço de motivação. E se você quiser apoiar o canal de uma forma simples, utilize os links da Amazon e da Shopee que estão na descrição quando for comprar qualquer produto. A frase que vai ecoar depois de hoje é poderosa. Eu escolho continuar. Que ela esteja presente em cada passo que você der, até que o seu destino se torne realidade. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!